Voltamos aí com a turma de casa também. Estou convidando a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 12. Você conhece bem essa passagem, né? O tema da nossa mensagem de hoje, né, é renovando a mente, mas renovando a mente com o entendimento para um progresso, queridos, para um avanço. Não é? O Espírito Santo, ele não traz isso aqui simplesmente para dizer assim: olha, pare de pensar do modo errado, ou pare de pensar errado a respeito de você mesmo, ou pare de pensar que a sua família é um fracasso, ou pare de pensar que você nunca vai crescer, progredir ou prosperar na sua vida, através da sua profissão. Qualquer tipo de pensamento errado, qualquer tipo de situação, não é, que a palavra de Deus, ela vai trazendo a luz e vai trazendo o entendimento a nós, de modo que a nossa vida esteja alinhada com o propósito de Deus, não é? Então eu coloquei um texto que já está ligado aqui, sim ou não? Agora está, né? Eu coloquei um texto aqui na versão volta, na versão da NVI, Romanos, capítulo 12, versículo 2, na versão da NVI, e eu botei até algumas palavras ali, para que você possa entender mais ainda, né, entre parênteses ali, que não estão no texto, mas para que você possa ter esse entendimento. Então o texto diz assim na versão da NVI, Romanos 12, 2, não se amoldem. Em algumas versões chega até a dizer, olha, não permitam ser moldados, dizendo, né, para nós e orientando assim, olha, o mundo quer moldar vocês, quer fazer a cabeça de vocês pensar conforme eles estão pensando. Você veja como Deus, ele anda à frente, né? No tempo que isso aqui foi escrito, é claro que o inimigo já trabalhava nesse entendimento. Ah, você agora é de Cristo, mas que isso, olha, não tem nada demais você continuar vivendo como você vivia antigamente, não tem nada demais você continuar vivendo com os velhos costumes, olha, é só mais uma religião, é só mais um profeta, né? Vamos colocar aí Jesus como, é só mais um profeta que surgiu, falou coisas bacanas, mas vocês podem continuar vivendo do mesmo modo, e a palavra vai bater exatamente nisso, né? Não se moldem, não se conformem ao padrão desse mundo, ao padrão de pensar desse mundo, mas transformem-se, e aí já vem o despertamento, né? Que a missão de transformação, ela está na nossa mão. A missão de transformação, o desejo está aí dentro de você, precisa estar dentro de você, o desejo de dizer e de afirmar e de dar o passo na direção disso, né? Eu não vou continuar vivendo como eu vivia antigamente, eu não vou viver do modo como lá no passado eu vivia, né? Aquele que está em Cristo, diga isso comigo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Diga assim, eu sou uma nova criatura. Então o texto está dizendo assim, transformem-se, né? Metamorfo dá aquela ideia da lagarta que se transforma em borboleta. Era uma coisa e agora é outra coisa, totalmente nova, totalmente diferente daquilo que era no passado, né? E o Espírito Santo usou a palavra no grego aqui certinha, né? Pela renovação das suas mentes, para que sejam capazes de experimentar. Quantos podem dizer, eu quero experimentar? Eu também quero, olha lá. Sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita e a perfeita vontade de Deus. Então Deus tem o novo e o novo do melhor modo, não é? Quantos de nós pensamos no passado e, olha, Deus, eu tenho que agradar a Deus porque eu quero estar bem com Ele,
Mas se o mal vier, eu vou entender que eu fiz alguma coisa de errado e Deus está zangado comigo. Esse não é o nosso Deus. O Deus da palavra, o Deus da Bíblia, Ele está dizendo para nós: eu tenho para vocês uma boa, agradável e perfeita vontade. Então diga assim comigo: a vontade de Deus para a minha vida é perfeita. Sabe, e quando o teu pensamento, ou o meu, ou o nosso pensamento é atacado por alguma coisa que contradiza isso aí, você imediatamente vai perceber assim: espera aí, é sobre isso que a Bíblia, em Romanos 12, 2 está dizendo. Eu não posso continuar pensando de Deus o que Ele não é. Eu não posso continuar achando de Deus que Ele é um Deus mau, que um dia Ele está alegrinho, hoje Ele está alegrinho para o pessoal que está aqui desse lado, sorriam todos. Mas olha, vocês hoje vão passar tempos difíceis, fiquem tristes aí. E o meio está no meio termo. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável, porque Ele não sofre variação de mudança, igreja. Queridos, Ele não sofre variação. Nós sofremos variação de mudança. Você percebe que quando alguma coisa não muito boa acontece, você fica chateado? Quem aqui já viveu? Eu sei que pouca gente já ficou chateada na vida, né? Mas nós nos chateamos. Nós ficamos preocupados. Dia de calor é muito calor, dia de frio eu sofro uma variação, eu preciso me agasalhar no dia de frio, eu preciso andar com roupas mais leves no tempo de verão. Mas quando a Bíblia fala de Deus, ela diz assim: Ele não sofre variação, Ele é o que Ele é. Diga comigo: Deus é o que Ele é. Então olha, as boas coisas que Deus tem preparado para nós vão acontecer quando estivermos no fluxo dEle, no entendimento dEle, no conhecimento de quem é o nosso Deus. A igreja de Jesus Cristo precisa saber e crer em quem é o seu Deus, e confiar nele. Mas só que nós não podemos eu vou seguir a Deus do meu jeito, eu vou andar com Deus da minha maneira. Não, é um modo de Deus, é o jeito dele, é o padrão dele, para que nós possamos experimentar no dia a dia aquilo que nós lemos lá, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é? Que eu coloquei naquela frase ali em amarelo. Eu preciso estar no fluxo dele. Estar no fluxo de Deus é estar debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai nos conduzir. Aliás, né, os filhos maduros de Deus, né, os filhos experientes no relacionamento com Deus, são guiados pelo Espírito de Deus, por perceberem a direção na palavra. Deus nos fala por meio da palavra, por perceberem a direção na inspiração, e Deus ele inspira coisas dentro de você, que vão gerar dentro de você coisas boas, agradáveis e perfeitas, e você vai saber assim: Deus está falando ao meu coração, Deus está levantando algo dentro de mim, no meu coração. Então eu preciso ir do jeito de Deus, e não do meu jeito. Deus não é uma religião, Deus não é uma igreja a ser seguida. Deus, ele é Deus, ele é o Criador de todas as coisas, ele é aquele que estabeleceu todas as coisas, ele é aquele que nos formou. Eu estava conversando com alguém, dizendo assim, né, aquilo que Jeremias, a revelação que Jeremias teve, né? Deus, quando se vira para Jeremias, ele diz assim: olha, antes que você estivesse na barriga da tua mãe, eu já te conhecia. Olha só que coisa tremenda. E isso traz para o nosso coração
uma certeza: nenhum de nós aqui estamos vivos por acaso, nenhum de nós nascemos por acaso. Gente, tenta imaginar isso, não dá para conceber. Antes de sermos aquele óvulo fecundado na barriga da nossa mãe, Deus está dizendo assim para nós: eu já te conhecia, eu já tinha te planejado, eu já tinha estabelecido a tua vida, propósito para você, eu já tinha concebido você, e no tempo certo, eu sabia, você ia ser gerado lá na barriguinha da sua mãe, e você iria nascer, e você iria cumprir o meu propósito, iria responder ao meu chamado. Você seria esse ser humano que, me amando a Deus, teria o prazer de dizer: eu quero andar com Deus, eu quero viver com esse Deus, que mesmo antes da minha mãe pensar em mim, esse Deus estava me dizendo assim: olha, eu já te conhecia, eu já tinha planos para você. Sabe, isso aí é tremendo, é o nosso Deus, é o jeitão de Deus, né? Então nós precisamos estar no fluxo dele. Diga, no fluxo dele. Tem que ser do jeito e do modo de Deus, não pode ser de um outro jeito. Por isso, o sentimento religioso, ou uma devoção religiosa, ela vai seguir orientação humana, mas do jeito e do modo de Deus, vai vir através do Espírito Santo na revelação da palavra. Deus é a palavra, o Espírito Santo é o agente revelador dessa palavra. Então, quando o nosso coração se afina com esse entendimento, né, nós vamos aprendendo coisas tremendas e coisas maravilhosas. A primeira que eu quero que você veja nessa noite: Deus é um Deus de comandos, né? Sempre partirá de Deus a palavra de ordem. Aí já não sou eu, nem é mais você dizendo: eu vou fazer o que me der na cabeça. Antigamente éramos assim, sim ou não? O sim foi pouco, né? Mas a maioria de nós, na velha natureza, fazíamos como achávamos que deveríamos fazer, diante das situações, diante dos problemas, das dificuldades. E agora, né, nós sabemos, e pela palavra nós sabemos, que Deus, Ele nos dá direção, Ele aponta para nós direção, Ele nos dá comandos, tipo assim: olha, é por esse caminho, vai, agora é o tempo, toma posse disso, olha, agora é desse modo, vai no fluir do Espírito Santo. Ele sempre vai apontar para nós, e sempre vai falar para o nosso coração o comando certo na hora certa, para que situações, para que coisas na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso entendimento, possam ir acontecendo, e a nossa vida seja uma crescente na presença de Deus e com o nosso Deus, não é? Veja esse texto aqui, que você deve conhecer bem, de Hebreus capítulo 11, versículo 3, na versão NTLH, que é uma linguagem bem atualizada, né? E aqui em Hebreus 11, versículo 3 diz: é pela fé que entendemos. Veja que a Bíblia, ela chega até a dizer assim: olha, Deus está trazendo entendimento, para que vocês possam crer em quem Ele é e o modo como Ele faz. Olha, é pela fé que entendemos que o universo, igreja, foi criado pelo quê? Pela palavra de Deus, e que aquilo que podemos ver, ou pode ser visto, foi feito daquilo que não se vê. Esse é o nosso Deus. Nós não vemos a Deus, cremos na palavra de Deus, esperamos e confiamos na palavra de Deus, e é essa palavra que está dizendo assim: olha, tudo que nós vemos no dia de hoje, nessa nossa geração, nessa fase que estamos vivendo, tudo veio a existir por um comando de Deus. Deus, Ele comanda
por palavra que sai da boca dele, do coração dele. Então, quando Deus ele diz, olha, eu vou criar, ele cria. Às vezes você não percebe como você vai sair de uma enrascada, ou qual caminho você deve seguir. Quando nós temos um coração sensível à voz de Deus e aguardamos esse comando de Deus, porque você crê e diz ali, olha, eu entendo, se Ele criou todo esse universo, que quando nós vemos a imagem do universo, aí desses telescópios que estão aí por fora, aí, filmando tudo, mostrando tudo, nós ficamos de queixo caído diante da grandiosidade do universo, diante de um universo que você diz assim, caramba, nosso planeta não é nada diante desse universo, mas Ele nos criou, e Ele está dizendo para nós, eu criei esse universo, por uma palavra que saiu da minha boca, pelo comando dele. Então ele, o nosso Deus, é um Deus de comando, é um Deus de palavra, é um Deus que traz uma realidade para nós, e essa realidade é uma coisa maravilhosa, né? Deus coloca as coisas em ordem, pelo poder da sua palavra. Como eu disse aqui, olha, talvez as coisas possam não estar muito bem organizadas, num período da sua vida, numa fase da sua vida, mas você precisa colocar o seu coração ali, nessa certeza, Deus vai colocar tudo em ordem. Sabe, você começa a caminhar com Deus, Ele começa a ajeitar todas as coisas. Quando o pastor Elinho, ele fala aqui de arrumar gavetas espirituais, é isso que Deus está fazendo com a nossa vida, queridos. Ele vai organizando a nossa vida. Sabe, ele não chega com uma centena de anjos e começa, mexe em você e tal, de repente você nem sobreviveria, né? Mas ele vai no relacionamento do dia a dia. Você abriu o seu coração para mim hoje, eu vou começar a mexer em algumas coisas na sua vida, e nós vamos caminhando juntos, eu vou te falar, se você me responder e crer, eu vou fazendo a obra, e Ele vai fazendo a obra na tua vida, na minha vida, na nossa casa, na nossa família, no decorrer do tempo, dos anos, do modo dEle, pela direção dEle, Ele vai trabalhando. Tem muita gente que chega à igreja, quer ter a sua vida resolvida, né? Olha, eu vou dar uma semana para Deus. Em uma semana, se você abrir o teu coração para Jesus, Ele entra, você vai ser salvo. Mas trabalhar na tua vida vai ser no decorrer do dia a dia. Por isso que a palavra diz, né? Aquele que começou, graças a Deus Ele começou. Alguém dá um glória a Deus aí porque Ele começou, né? Alguém faz uhul, Ele começou, né? Aquele que começou, Ele vai terminar, Ele vai completar no decorrer do tempo, dos anos que Ele tem estabelecido para nós. Ele vai consertando, Ele não vai fazendo uma obra corrida, não. A obra de Deus, ela é perfeita. Deus, Ele é perfeito em todo o mover dEle, e Ele age desse modo, dessa maneira, né? Deus, Ele ajusta e completa o que está faltando pelo poder da sua palavra. Talvez você esteja aqui, talvez você esteja pela internet e diga assim, mas olha, ainda está faltando isso, aquilo outro, o meu marido ainda não se converteu, eu tenho um tio que eu estou orando por ele, mas ele está, sei lá, no vício, eu tenho um sobrinho que está no vício. Ei, você está colocando o teu coração diante de Deus? Você crê no poder da oração? Sabe, porque nós não oramos um dia e deixamos para não, todo dia. Sabe, nós falamos com Deus, nós agradecemos a Deus, antes de ver o milagre acontecer, antes de ver a conversão, a libertação acontecer, nós já estamos agradecendo a Deus pelo um resultado.
sabe, tipo Hebreus ali mesmo, né? Eu ainda não vejo, mas o Deus que chamou à existência as coisas que estão aí à nossa volta, como eu vejo hoje, esse Deus invisível que realizou tudo isso, e Ele está realizando essa obra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Então Deus, Ele vai ajustando, deixa Ele ajustar, aprende, não é? No nome de Jesus, aprende a falar assim: Senhor, se eu colocar a mão, a massa vai desandar, mas se o Senhor, que sabe como fazer todas as coisas, se o Senhor ajustar, o Senhor vai fazer essa obra, e eu creio. O Senhor sabe como fazer, é pelo poder da palavra, pelo comando que Ele dá. O salmista, gente, olha que coisa tremenda, né? O salmista, ele soube expressar isso. Salmo de número 33, no versículo 6, olha: por meio da sua palavra. E o salmista está dizendo assim, ó, pelo comando da voz dele, pela palavra que saiu do coração de Deus, por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus, pela sua ordem, pelo seu comando, Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Esse é o nosso Deus. Ele tem voz, Ele tem boca e fala, queridos. Outrora, nós já talvez tenhamos servido a imagens aí que tem boca e não falam, que tem olhos e não veem, que tem ouvidos e não ouvem, que tem mão e as mãos não... Mas hoje não, hoje nós somos de Cristo. Um Cristo que está vivo, que ressuscitou dentre os mortos, e o Espírito Santo, Ele insiste para que nós estejamos crendo, não é? Que esse é o mesmo Deus que criou todas as coisas, por meio da palavra. O Senhor fez os céus, pela sua ordem, pelo seu haja, sabe, é o verbo, né? O verbo que se fez carne e habitou, é Jesus, o verbo vivo, né? Pela sua ordem, Ele criou o sol, a lua, as estrelas, como nós vimos, né? Ele criou todo esse universo. Agora veja como ele fala aqui no versículo de número 9, olha lá: pois Ele falou, e tudo se... Vou parar aqui agora. Por que o salmista percebeu isso e nós muitas vezes não percebemos? Se Ele falou, pois Ele falou, é o texto que está ali, nesse salmo, no versículo 9. Se Ele falou e as coisas aconteceram, por que nós muitas vezes somos tardios em crer que aquilo que está revelado na palavra é para o nosso benefício? O mesmo Deus que falou e criou todas as coisas é o mesmo Deus que fala ao teu coração, que fala ao meu coração, e Ele está dizendo assim: olha, estou fazendo uma obra. Ou Ele diz: olha, estou começando a fazer algo, estou começando a estabelecer aquilo que você sonhava e nem sabia que eu era capaz de fazer ou de realizar. Pois Ele falou, e tudo aquilo que Deus fala para você, e você recebe no seu coração, é desse modo que vai acontecer. Tudo vai se fazer. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Então Deus espera de nós uma resposta de crença naquilo que Ele ministra ao nosso coração, naquilo que Ele nos fala. É o espiritual de Deus. Quando você crê na obra que Jesus fez na cruz do Calvário, creia plenamente. Não creia numa parte, e em outra você dizendo: ah, mas isso aqui não vai ser possível acontecer. Creia completamente. Fomos salvos lá na cruz do Calvário. Jesus, Ele derramou o sangue dele, sangue precioso, nos resgatando do império das trevas
Isso é obra de Deus, isso não é obra de homens. Então creia que você é salvo em Cristo Jesus. Não duvide desse comando. Mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É um comando. É um comando para o teu coração, para o meu. Como é que eu vou duvidar dessa palavra? Como é que eu vou duvidar desse comando, dessa palavra de ordem? Está escrito, eu creio, eu entrego a minha vida. Eu não entrego meia vida a Jesus, eu entrego a minha vida por completo, o meu coração por completo, e é desse jeito que vai acontecer. Ele falou, tudo se fez. Ele ordenou, e tudo vai acontecer na tua vida, na minha vida, na nossa vida, na igreja que é dele, na igreja de Jesus Cristo, porque Ele é esse Deus, e nós somos esse povo que crê. Quem crê, diga eu creio. Então olha, a palavra que Jesus liberar para você, essa palavra será poderosa para realizar aquilo para o que foi enviada. Eu não sei o que Deus tem falado ao teu coração, mas não seja tardio em crer. Seja pronto para receber. Pastor, mas como é que eu tenho... Olha, a fé é a certeza. Você ia perguntar como é que eu tenho certeza que é Deus falando? A fé é a certeza. E quando Deus fala, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, é você dando crédito a Deus. Senhor, porque você já crê e sabe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, responda a Deus, né, naquilo que Ele liberar para você, aquilo que o Espírito Santo trouxer ao teu coração, responda a Deus em crença, porque essa palavra liberada, ela é poderosa. O apóstolo Paulo em Efésios chega a dizer, né, que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede, pensa ou ora, né? Ele está dizendo assim, eu vou fazer mais, eu é que sei que planos tenho a vosso respeito. Ele está dizendo, eu estou no comando, ouçam a minha voz, creiam na minha palavra, recebam o comando que eu estou mandando, e Ele está dizendo assim, e vocês vão viver uma vida comigo, Ele cuidando de cada um de nós, querido, não pode ser de um outro modo. Veja essa postura aqui que está lá no texto de Mateus, capítulo 8, versículo 8, na versão NAA. Mas o centurião respondeu, o centurião veio trazer uma dificuldade, Senhor, olha, eu tenho um servo meu que está doente, que está enfermo. Deixa eu lembrar para você uma coisa aqui, esse centurião era romano, ele estava servindo a Roma lá na Judéia, então ele não era, entre aspas, para ser alguém assim que acreditasse na pregação de Jesus, porque Jesus veio para os seus, e os seus não creram na pregação de Jesus, no ensino de Jesus. Agora esse cidadão de Roma, opressor, né, porque estava escravizando Israel, né, ele ouve Jesus, mas olha a resposta que ele dá, quando ele coloca, né, eu estou com um servo que está enfermo, ele poderia até nem ligar para o servo dele, para o empregado dele, mas ele toma essa postura aqui, mas o Jesus falou assim para ele, eu vou lá curá-lo. Aí ele vai responder assim, olha, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. E olha lá para o texto lá, que está lá em lápis de cor verde lá, mas apenas manda um comando, manda uma palavra, Senhor, manda uma palavra de ordem, libera uma palavra, e ele declara assim, olha, e o meu servo será curado. E Jesus vai dizer assim, caramba, de onde veio essa fé de um romano? O povo que é o povo de Deus, que deveria crer em Deus,
nenhum deles liberou uma palavra como essa. Aí Jesus, ele se espanta, não é? Que ele diz, que isso? Ele entende palavra de autoridade, ele entende que se eu liberar uma palavra de cura, o servo dele vai ser curado, apesar da distância que nós estamos da casa dele. Quando a palavra de Deus é liberada e crida, vai acontecer aquilo que ela diz que vai acontecer. Então, olha lá, continuidade, lá no versículo 13, diz assim, então Jesus disse ao centurião, vai, e seja feito conforme você crê. Você percebe que Jesus devolve para ele a palavra de crença que ele liberou para Jesus, e o mesmo Jesus disse para nós hoje como igreja, vai acontecer conforme você crê. Se eu creio no poder de Deus, se eu creio que Ele, pela palavra dEle, criou os céus e a terra e todo esse universo, gente, o que é uma salvação, uma conversão, uma cura, uma porta de trabalho aberta, um emprego melhor, a realização de um sonho, uma formação, uma especialização, sei lá, que você queira fazer, ou um negócio que você queira abrir, seja o que for, ou um concurso que você queira estudar para passar. Sabe, nós vamos ouvir a mesma coisa de Jesus, se o nosso coração se abre para Ele, conforme está na palavra, seja feito conforme você crê. Seja ousado nessa noite, diga assim, vai acontecer na minha vida, conforme eu crer, do jeito que eu vou crer. A palavra dizendo, o nosso Deus, e o texto fecha ali, né? Naquela mesma hora, o servo do centurião foi o quê? Curado, né? Os sinais acompanham a pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma palavra de resultado. Naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Os sinais acompanham a crença na palavra de Deus. Se você entrou aqui nessa noite meio enferrujado de crença na palavra, porque a religião, né, o sentido religioso, abafa e diz assim, já ouvi isso aí tantas vezes, nunca trouxe resultado para a minha vida. E o Espírito Santo está lá, ó, ei, se você abrir a porta, Jesus entra, o Espírito Santo entra. Se você abrir a porta, o Espírito Santo vai provar para você que a palavra é poderosa e eficaz, para trazer o resultado que Deus deseja que esteja acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família. Vamos correr aqui um pouquinho. Dê o passo em conformidade com a palavra, com o comando que Deus liberar para você. Você precisa crer e responder a essa palavra. É dar o passo de acordo com a palavra, com o comando que você receber da parte de Deus. Talvez muitos de nós, não é? Já tenhamos recorrido a tantos caminhos aí, ou a tantas pessoas, né? Porque no tempo que estávamos nas trevas, talvez você tenha ido buscar uma resposta numa cartomante. Alguém aqui foi alguma vez na vida? Procurou uma cartomante? Olha aí. Né? Talvez você tenha ido buscar uma resposta, sei lá. Búzios na praia não, tá? Vou procurar uma resposta, vou pegar um sol lá em Búzios e vou esperar, não. Mas um jogo espiritual, né? Aí se converteu, diga glória. Agora eu vou procurar a resposta na irmã de oração, no profeta.
Só virou a moeda. E o procurar a resposta em Deus e na palavra, na intimidade, na busca, no relacionamento com Ele. Dê o passo em conformidade, porque Deus, Ele vai falar ao teu coração nessa intimidade, nessa convivência, nesse relacionamento com Ele. Pastor, como é que eu sei que é a voz de Deus? Anda com Ele que você vai saber. Na medida em que você ora, que você o busca, que você tem relacionamento com Ele, você vai começar a perceber o modo como o Espírito Santo, Ele fala ao teu coração. O modo, o jeito do Espírito Santo ministrar a você para que você esteja crendo. E quando você, nesse relacionamento, aprender isso aí, você não vai ter dúvida se é Deus ou se não é Deus. Pastor, como é que eu sei que eu estou pensando certo? É simples. Você está pensando em coisa boa? Está pensando em coisas agradáveis? Você está pensando lá em Filipenses 4, né? Tudo que é bom, saudável, se há louvor, se há virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí você levanta um dia de manhã e já levanta assim, sei lá, né? E hoje eu não estou querendo trabalhar. Será que Deus quer que você trabalhe ou não? Pastor, não sei não, hein? Isso é pergunta que se faça, né? Pode se levantar, o teu Deus, o meu Deus te capacita. Você pode ter vivido uma noite anterior complicada lá, difícil. Senhor, eu me levanto, me coloco de pé na força do teu poder, e tu vai ver se o teu dia não vira. E tu vai cumprir tudo o que você deveria cumprir lá, né? Com facilidade, com tranquilidade, porque o Senhor te capacita. Eu levantei, a primeira coisa que eu fiz foi dar um espirro. Então eu já vi que vou ficar doente. É isso que Deus quer para você? Pastor, como é que eu sei que Deus quer que eu fique doente ou não? Deus, Ele sempre curou, por que Ele vai querer que você fique doente? Pastor, mas olha, Deus, Ele pode jogar uma enfermidade. Aonde você vai ler na palavra que Deus vai jogar uma enfermidade para Ele mesmo encher o ego dele e dizer assim, olha, sou eu que estou te curando, hein? Você não é mais escravo. Deus, Ele não nos trata como escravos, mas como filhos. E Ele diz, eu sou o Senhor que te saro de todas as tuas enfermidades. Desde Gênesis até Apocalipse, Ele é o Senhor que nos sara de todas as nossas dores e enfermidades. Na obra da cruz do Calvário, mais uma vez, de um modo pleno e completo, maravilhoso, Ele apontou, eu estou tomando, eu estou carregando todas as tuas dores e todas as tuas enfermidades. Eu vou duvidar que Ele quer que eu viva com saúde? Não posso duvidar. É fácil você perceber se está pensando de modo coerente com Deus ou não, ou se você está cedendo à investida do inimigo para atrapalhar a tua vida, né? E isso aí, olha, dê o passo de conformidade. Eu quero que você lembre disso aqui, ó. Precisa ser do jeito e do modo de Deus. Nós não vivemos mais no tempo de Gideão. Senhor, é a tua vontade que eu ore por alguém, é a tua vontade que eu pregue o teu evangelho. Eu vou botar um punhado de lã aqui, e se a lã amanhecer molhada pelo orvalho da noite, eu vou entender que é a tua vontade. É a tua vontade que o marido vá para o Piauí, fazer missão lá no Piauí. Aí a lã amanhece molhada, mas mesmo assim eu não estou nem certeza. Quer dizer, até naquilo que se vê, o inimigo gera incerteza. Deus não é um Deus de incerteza, de certeza. Tá bom então, Senhor, o orvalho cai à noite, eu entendo. Então vamos fazer o seguinte, Senhor, eu vou botar um novo punhado de lã aqui, e se amanhecer, se amanhã de manhã eu chegar na lã e a lã estiver sequinha, aí então eu vou entender que é a tua vontade. Aí vai lá, chega de manhã e a lã está sequinha, está tudo molhado ao redor.
mas a lã está sequinha. Será, Senhor, que é a tua vontade? O Espírito Santo, ele confirma no teu coração. O comando de Deus é liberado para o teu coração. Esse texto aqui você conhece, Lucas, capítulo 5. Jesus usa o barco de Pedro para pescar, é aquela noite que eles viveram, né? Pedro e seus companheiros, não pegaram nada, não pescaram nada. Então o texto começa assim, ó. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, repete comigo, disse a Simão. Agora substitui o Simão pelo teu nome. Então Jesus disse para Maurício, é o comando. Jesus falou, apontou, deu uma direção para ele, né? Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. E Pedro ouviu aquele comando. Pedro não iria lançar as redes se não acatasse o comando de Jesus e respondesse ao comando de Jesus. Mais à frente, em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas... Vamos falar o mais, porém, contudo, vamos lá? Mas, o quê? Debaixo desse teu comando, debaixo dessa tua ordem, debaixo dessa tua palavra, o que eu vou fazer? Vou agir em fé, vou dar o passo, respondendo ao comando que o Senhor me deu. É assim que Deus, é do modo de Deus, é do jeito de Deus. E olha lá o que aconteceu. Fazendo isso, agindo em conformidade com o comando que ele recebeu de Jesus, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper, porque Deus é um Deus de generosidade, de abundância, de fartura. E foi desse modo que as coisas aconteceram. Então, para nós fecharmos aqui essa noite, quando eu decido atender o comando de Jesus, começo a viver pelo sobrenatural. A Bíblia, queridos, é um livro do sobrenatural. E se na essência mais simples dessa palavra, você perceber assim, o natural está aqui, a palavra de Deus é sobre, está acima do natural, e Deus, ele tem nos chamado a vivermos pelo sobrenatural. Vamos ficar de pé, fique de pé, por favor, no nome de Jesus. Eu vou convidar você a exercer fé no sobrenatural, a crer, a receber aí no teu coração o comando de Jesus, o comando da palavra, aquilo que o Espírito Santo tem colocado. Pastor, é um desafio? Certamente. Você crê sem ver. Esse é o modo operante de Deus. Creia sem ver. Confie sem estar tocando. Coloque o teu coração, o teu pensamento de acordo com o amor e o poder de Deus. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Nós queremos agora abrir o nosso coração, Pai, e colocar o nosso coração diante de Ti, Senhor. Meu Deus, os impossíveis dos homens são possíveis para Ti, Senhor. Somos desafiados, Pai, obrigado por isso, a respondermos em fé, a respondermos em crença, em ousadia. Pastor, mas olha, o diagnóstico está dizendo que a situação é grave.
Senhor, nós queremos declarar em conformidade com a Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor carregou para aquela cruz de maldição a nossa maldição. O Senhor carregou sobre o Senhor todas as nossas doenças e enfermidades. O Senhor carregou com o Senhor para aquela cruz o diagnóstico de morte, de desesperança, de incredulidade. Pelas tuas pisaduras eu fui curado. Esteja você onde estiver, aqui dentro ou pela internet, se você está enfrentando a enfermidades, fale isso com o teu coração. Pelas tuas pisaduras, Jesus, pelas tuas feridas, eu tomo posse da palavra lá no passado, lá na cruz, eu fui lá na cruz curado. Recebe cura nessa noite, no nome de Jesus. Mas a minha mente continua sendo bombardeada com pensamento de dúvida. Ei, repreenda a dúvida. Eu creio, por isso eu declaro, eu creio, por isso eu oro e digo, eu fui curado, eu não serei curado. Eu fui curado do alto da minha cabeça. E você pode dizer isso no pessoal aí. Do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, eu fui curado. Jesus é o Senhor que já me sarou de todas as minhas enfermidades. Tenham elas o nome, a afronta, o poder, o susto que tiverem, Ele tomou sobre Ele todas as minhas enfermidades. Ele tomou enfermidades hereditárias, Ele carregou maldições hereditárias, Ele carregou. Ele se fez maldito no nosso lugar. Ele, por Ele, é para Ele. Ele carregou, Ele fez essa obra. Então creia hoje, declare hoje. E amanhã, quando eu levantar, pastor, eu vou renovar o meu pensamento. Eu vou declarar: Jesus já fez essa obra. Ele é o nosso capacitador, igreja. Ele te capacita naquele desafio que você vem enfrentando ou vai enfrentar. Pastor, mas olha, o desafio é grande, o teu Deus é maior. O Jesus, o nosso Jesus, Ele é maior do que qualquer desafio. É Ele quem vai à frente, é Ele quem opera. Ele vai preparando o caminho na tua frente. Ele está à frente, Ele está atrás, Ele está à esquerda, Ele está à direita, Ele está por cima, Ele está por baixo. Você está envolvido pelo poder de Deus. Tua casa, tua família amada está envolvida pelo poder de Deus. Ei, declara isso, os filhos de Deus declarem isso. A minha casa debaixo do poder de Deus, do cuidado de Deus. Mas eu tenho um filho que está lá nas drogas. Ele está debaixo do cuidado de Deus, porque eu estou orando. Eu estou enviando a palavra de libertação, de cura, de salvação sobre a vida desse filho ou dessa filha. Eles não vão morrer no inferno, não, porque há uma mãe, há um pai, há um irmão que está clamando, há um avô, há uma avó que estão clamando, e muito vale pela sua eficácia a oração daquele que é justificado em Cristo Jesus. É desse jeito, igreja. Recebe o comando aí, Espírito Santo. Nós liberamos essa palavra de ordem, de comando, para que cada um de nós, aqui presente ou pela internet, estejamos trazendo para dentro do coração, estejamos sendo avivados pela palavra, e vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos dizer isso: eu vou viver a boa, a perfeita, faltou uma, agradável vontade de Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor, dê glória a Ele.